Falando a respeito um pouco mais da prática, do cotidiano ali nas audiências preliminares, onde é oferecida a transação penal, é comum que as pessoas, ao chegarem ali na audiência, até por ser no fórum, o pessoal fica um pouco com receio de entender o que está acontecendo, mas os conciliadores têm buscado explicar de uma maneira simples e de uma maneira não tão técnica para as pessoas que não têm esse conhecimento técnico do direito entenderem como é esse benefício e por que elas têm direito. E aí, então, quando elas entendem de fato que é um benefício que a lei concede a elas por não ter antecedentes criminais e ter, portanto, uma boa ficha, né, e ter uma conduta social interessante, aí sim elas aceitam a transação penal. Mas de primeiro momento é comum que as pessoas não queiram aceitar esse acordo. Após o momento que elas entendem que é benéfico para elas, que não vai ter um processo, que não vai ficar registrado na ficha de antecedentes criminais, se cumprir devidamente, aí sim elas aceitam e geralmente têm cumprido os acordos, nesse caso, com o Ministério Público. Outra questão que é importante destacar é que nas prestações pecuniárias, que é o pagamento, né, do valor, esse valor geralmente é um salário mínimo. Acontece que essa fixação desse valor depende da capacidade financeira da pessoa. Então, a transação penal, ao mesmo tempo que é um acordo, ela tem uma questão pedagógica para a pessoa, para ela entender que aquela situação não pode ser feita novamente. Então, nesse caso, se for uma pessoa que ganha um valor muito alto por mês, o promotor vai estipular um valor um pouco maior que o salário mínimo, nesse caso, para que a justiça seja feita mesmo e seja um acordo realmente justo para aquele caso. E também vale destacar que esse valor ele não vai para a vítima da situação. Esse valor é direcionado ao conselho da comunidade e ao órgão responsável aqui no município em receber esses valores todo mês e repassar para todas as demais entidades cadastradas lá no fórum, né? E são também entidades que prestam serviço à comunidade, então nada mais justo do que elas receberem esse valor para auxílio próprio e manter as despesas mensais. Existem casos também, né, que são, como já foi dito, que são feitas as prestações de serviço à comunidade. O órgão que fiscaliza esse cumprimento do serviço comunitário é o patronato aqui na cidade de Campo Mourão. Ele fica próximo ao Mercado Carreiro. É um órgão muito bom, que tem pessoas muito competentes e geralmente as pessoas que ali trabalham designam um local de prestação de serviços próximo à sua residência, o que é mais um benefício. As horas que são geralmente acordadas, fixadas em audiência para serem cumpridas, elas podem ser feitas geralmente na parte da noite ou no final de semana. Tudo isso depende de ser combinado com o pessoal do patronato, que é o pessoal que fiscaliza esse cumprimento, e acertar esses detalhes para verificar o que é melhor para ambas as partes. A respeito da presença de um advogado nas audiências preliminares, que é o momento processual em que geralmente se oferece a transação penal, tem se entendido que é necessário sim a presença de um advogado ad hoc ou dativo para a homologação desse benefício. Então, a OAB Municipal disponibilizou para o fórum, né, para cada vara, cada secretaria, uma lista de advogados, e está sendo respeitada essa lista, com base em ordem alfabética, para que cada dia da semana estejam presentes alguns advogados e nessas audiências, portanto, esteja presente algum colega causídio para que acompanhe o ato e preencha todos os requisitos necessários para a homologação, que é a concordância do juiz, o aceite do juiz para que esse acordo seja cumprido e depois de cumprido o processo seja encerrado. A respeito dos crimes de honra, que são aqueles difamação, injúria, entre outros, o Ministério Público ele pode oferecer a transação penal, mas é válido registrar que existe um entendimento doutrinário diverso disso. Na prática, o que eu tenho visto ali nas audiências preliminares tem acontecido da seguinte forma: o promotor geralmente, antes de receber a queixa-crime, que é a peça processual necessária para dar andamento e início em processos que envolvam crimes contra a honra, ele, antes de receber,
ele designa uma audiência preliminar com a finalidade de conciliação entre as partes. Não havendo a conciliação entre as partes, fica registrado um termo que foi tentado, né, fazer um acordo, uma composição amigável, uma reparação de dano entre os envolvidos, mas não havendo a possibilidade, sendo infrutífera, portanto, essa audiência, é oferecida então a transação penal ao noticiado, ao querelado, que ainda não é um réu, né, por não se ter instaurado um processo, mas é a parte autora do delito no caso. A respeito do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, que é o drogas para porte pessoal e consumo pessoal, é possível que esse noticiado ele receba o benefício da transação penal mais de uma vez dentro dos 5 anos. Embora isso pareça estranho pelo fato de estar previsto no artigo 76 que um dos requisitos é não ter recebido a transação penal dentro de 5 anos, especificamente para o artigo 28, os promotores têm entendido que é viável, é mais interessante tanto para o noticiado como para o Poder Judiciário que seja oferecida de imediato a transação penal e ele cumpra essa transação penal, justamente porque as penas previstas lá no artigo 28, como a forma de cumprimento da pena, no caso, seria justamente uma advertência, uma medida educativa. Então, por isso que se oferece uma das modalidades previstas, que pode ser a prestação pecuniária, a prestação de serviços comunitários ou mesmo a frequência em um curso educativo, ao CAPS aqui de Campo Mourão, para que a pessoa entenda que o consumo de drogas é prejudicial para o corpo dela e traz uma série de prejuízos, como todos nós já sabemos. Se por algum motivo a pessoa descumpre esse benefício da transação penal, ela deve imediatamente justificar ao Poder Judiciário, e é óbvio que essa justificativa tem que ser plausível. A respeito do prazo, não existe um prazo, a princípio, que diga qual é o prazo que a pessoa deve ir lá justificar. No entanto, entende-se como imprescindível que, vamos supor, em um exemplo prático que já aconteceu ali comigo nas audiências, uma determinada pessoa chegou ali e informou que não teria mais condições financeiras de pagar a prestação pecuniária, que era a medida que ela havia aceito. O que ela solicitou, o que ela fez? Apresentou uma justificativa, demonstrou ao promotor e ao juiz, através de uma manifestação na triagem, que é o setor de atendimento ao público do Juizado Especial Criminal, também nesse sentido, e demonstrou, então, portanto, que ela não tinha mais capacidade financeira de pagar aquele valor e solicitou a conversão daquela medida para a prestação de serviços comunitários. Então, isso é muito importante. Se em alguma situação, alguém que esteja assistindo esse vídeo, ter algum problema, algum caso que não possibilite mais o cumprimento da sua transação penal, é necessário que você se dirija ao fórum ou ao seu advogado e peça para que seja registrado no seu processo essa situação e que o processo seja encaminhado ao promotor e ao juiz para apreciação e a concessão ou não, né, de uma alternativa desse benefício. A respeito também de todo esse assunto, existe um outro benefício que chama a suspensão condicional do processo. A grande diferença da suspensão condicional do processo e a transação penal é o momento processual em que elas são oferecidas. No entanto, se você tiver uma situação que leve a uma audiência e seja possibilitada a transação penal, é mais interessante que você aceite de imediato a transação penal, porque ela não é considerada um processo ainda, é uma fase pré-processual, é um termo circunstanciado. Depois, se você não aceitou por algum motivo a transação penal, esse processo vai para o Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, que é uma peça processual, uma manifestação em que se inicia o processo contra você, e na próxima audiência vai ser oferecido, se tiver todos os requisitos necessários preenchidos, a suspensão condicional do processo, que é geralmente não se ausentar da comarca sem autorização do juiz, não frequentar bares e festas, e também é necessário o comparecimento mensal no fórum para que você assine lá comprovando que você está aí todo mês. Então, diante de toda essa situação, fica claro que a transação penal é mais benéfica do que a suspensão
condicional do processo, justamente pela fase processual em que elas se encontram. E, por fim, é interessante deixar claro a todos vocês que a transação penal ela é um acordo com o Ministério Público, de uma forma mais fácil de se entender. No entanto, existe a possibilidade das pessoas fazerem um acordo com as próprias pessoas que estejam envolvidas na situação. Então, se houve alguma situação, algum caso que você presenciou, que você é vítima, que você é autora, suposta autora do delito, é interessante você conversar com os demais envolvidos e procurar resolver essa situação até mesmo de uma maneira extrajudicial, fazendo um acordo, porque nas audiências de conciliação ou nas audiências preliminares, nós sempre buscamos explicar às partes que um acordo é sempre a melhor solução para o processo, é sempre a maneira mais rápida de se resolver uma situação para ambos os lados. Então, o conselho que eu deixo para todos os que estejam assistindo é sempre buscar um acordo. Claro, sempre um vai ter que abrir mão de um pouco e o outro e assim vice-versa, mas ainda assim é o melhor caminho para se resolver a maior parte dos processos aí. Tanto é que existe a Semana Nacional de Conciliação e nós estamos próximos dessa semana. Se for o caso, busque fazer um acordo no seu processo. Por fim, gostaria de agradecer a equipe que me chamou para colaborar com esse vídeo e me deixo à disposição. Muito obrigado, até mais.